E aí, preparados para a nova era do PC Master Race? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e hoje, meus amigos, estou dando uma pausa. Era mais um daqueles dias que eu não faria nenhum vídeo, mas nós tivemos aqui informações muito interessantes a se considerar que foram liberadas pela Microsoft nesse exato momento aqui de tarde, por volta aí de uns 20 minutos atrás mais ou menos, né? Um pouquinho mais, sobre a próxima, abre aspas, geração dos consoles Xbox, fecha aspas. E eu digo isso porque veio da própria boca, né, da Sarah Bond, que acabou de soltar um vídeo no canal oficial do Xbox na internet, falando sobre as próximas tecnologias, né, que serão abordadas no desenvolvimento desse hardware, que ainda não foi especificado, né, se será um hardware próprio da Microsoft ou se será um hardware feito em parceria, né, como é o caso que a gente teve aí com o portátil, né, que anunciaram recentemente da Asus, em parceria, né, com a marca ali do Xbox. Pelo que tá parecendo, realmente, isso é a morte mesmo do console tradicional do Xbox, né? Muita gente vai tentar se apegar a detalhes, né? Como, por exemplo, mas a Microsoft tá chamando de console, tá chamando de Xbox, então é a mesma coisa, e blá blá blá, e a gente sabe que não é. Não adianta você querer negar o óbvio, né? Foi o mesmo discurso com o portátil do Xbox, a gente mostrou, provei aqui pra vocês que aquilo ali não era nada mais do que um PC portátil, certo? E as mesmas coisas, pelo que tá dando a entender aqui, também serão aplicadas a esse novo hardware aí que eles vão querer chamar de videogame, para tentar manter aquela mesma imagem que já se tem do Xbox atual. Com certeza eles não vão querer se desvencilhar disso de uma vez por todas. A gente vê que a Microsoft está fazendo isso gradativamente, a gente vai abordar aqui ponto a ponto aqui com vocês, beleza? Muito bem, então aqui estamos nós, né? Eu vou começar com algumas prints que são o ponto-chave aqui do que a gente quer abordar nesse vídeo, e depois eu vou pegar umas partes específicas ali também do vídeo que a Microsoft soltou, lembrando que você pode ver isso aí na íntegra. Eu vou deixar o link aqui nas fontes, né, da descrição aqui desse vídeo. O primeiro ponto que a gente vai abordar é o seguinte: a Microsoft, ela acaba de confirmar que a intenção principal dela nesse novo hardware, né, que ela vai lançar, se vai ser próprio ou em parceria, não sabemos ainda, é que ele não estará locked, né, ou seja, ele não estará, entre aspas, preso a uma única loja ou um único, prestem atenção, um único dispositivo. Nesse ponto aqui, a gente tem que entrar em um parênteses, né, que é justamente onde muita gente aí da galera, principalmente canais de Xbox, que são mais fanáticos, não vão falar pra você. Ela tá alegando que os softwares, né, os aplicativos, qualquer coisa que rode nesse novo hardware também rodará nos outros dispositivos de maneira igual. Ou seja, dá a entender que tudo é uma licença só. É muito importante a gente entender esse conceito de licença, porque é aí onde tá a pegadinha que muita gente não sabe, ou sabe, finge que não entende na hora de passar certas informações. Quando saiu aquele portátil, muita gente tava dizendo que esse era um console do Xbox e tudo mais, mas a gente já sabe, é pra ter aquela narrativa de dizer, olha, vai rodar os jogos do PlayStation agora, o Xbox também tá rodando, blá blá blá. Só que nesse desespero de querer entrar nessa narrativa, eles não se tocaram que o que a Microsoft basicamente tá fazendo é tirar o jogador do Xbox, do console Xbox, que sempre alegou que o console era melhor, que a Xbox Live ele era melhor, né? Só o foco ali nos jogadores de consoles, porque no PC tinha cheater, no PC era mal otimizado, no PC isso, no PC aquilo. Então ela tá tirando o jogador desse cenário e trazendo eles de volta, né, para a plataforma do PC. Em resumo, o caixista de hoje vai se tornar obrigatoriamente um PCista do amanhã. E aí é claro que, para aqueles que eram fanáticos, né, aquele que é mais fanboy, vai ter que mudar a narrativa, vai ter que agora elogiar PC, vai ter que falar que é maravilhoso, vai ter que falar que é muito melhor. A gente já sabe como é que vai ser esse discurso. Pode gravar esse vídeo, pode salvar esse clipe, que eu tô dizendo que vai acontecer. E vocês ainda vão me ver utilizando esse trecho aqui daqui uns 2, 3 anos. Pode anotar que vai acontecer. Mas o ponto do vídeo não é esse, não vamos focar, né, nessa treta, vamos focar aqui na informação. Então esse aqui é o primeiro ponto de todos, tá? A possibilidade de, na verdade, isso aqui ser uma licença que vai rodar em todos. E aí que tá o ponto, galera. Como que você vai, com uma única licença específica, rodar em vários dispositivos diferentes? Então olha só, o Xbox, por exemplo, o Xbox console, todos eles tinham um sistema que, embora fosse derivado do Windows, era um sistema único do console e que tinha as suas próprias licenças.
Ou seja, um jogo que fosse licenciado para rodar no Xbox, ele não vai rodar no PC, ainda que o sistema do console seja derivado do sistema do Windows do PC, porque as licenças são diferentes. É por isso que os jogos que não estão, por exemplo, no Play Anywhere, você não consegue rodar nos dois simultaneamente. Então, um exemplo, como eu já dei no vídeo passado, Red Dead Redemption 2 é um jogo que não tá no programa Play Anywhere da Microsoft. Então, se você compra ele na loja do Xbox, você joga somente no console Xbox, você não joga no PC. Então, essa frase aqui diz muito, é um alerta, na verdade, sobre o que pode acontecer nesse novo console do Xbox. A Microsoft tem muita coisa aqui que ela não falou com todas as letras, mas você consegue entender se você prestar bastante atenção. O outro ponto aqui que é mencionado é um ponto que os insiders já estavam comentando. Galera, a questão de que o Xbox ele vai perder o protagonismo dele como console, isso é fato. Já faz muito tempo que a Microsoft ela tá tentando desvencilhar aquela imagem da sua divisão de games do console tradicional ali, né? Aquela caixinha fechada lá do Xbox com as próprias licenças. E a gente sabe disso porque há não muito tempo atrás, né? Isso aí cerca de 7 meses, vamos colocar aí, a Microsoft mesmo lançou, né, esse vídeo na internet falando que tudo era um Xbox, né? Virou até um meme na internet, na verdade, isso daqui. E a gente vê ela usando vários dispositivos para fazer essa alegação. Por exemplo, ela diz que uma televisão é um Xbox, sendo que a televisão não tem nada a ver. Chama smartphones de Xbox, por exemplo. Como que isso aqui é um Xbox de fato? Então, é como eu falei naquele vídeo, existe o Xbox console e o Xbox metafórico. A transição que a Microsoft está querendo fazer é do console Xbox, ou seja, daquela caixa tradicional, para o Xbox metafórico. Agora, você chamar isso aqui de Xbox não torna isso aqui de fato um Xbox. Então você entende que essencialmente o cara que tem aqui, por exemplo, esse notebook, ele não é diferente do cara que está lá no ROG Ally. Inclusive, há 7 meses atrás, a Microsoft fazendo propaganda, né, nesse vídeo, ela mostrou exatamente o ROG Ally na mão aqui da menina, ó, né, se eu não me engano, o ROG Ally ou um Steam Deck, né, esse aparelho aqui, e que ele roda os jogos da versão do PC. Ah, mas Lorde, o que isso tem de ruim ou tem de bom? Ninguém tá falando nada de ruim de bom nesse momento. Por enquanto eu só tô explicando tecnicamente o porquê que o conceito do console Xbox está morto, não tem mais pra onde fugir. Com base no que a Sarah Bond falou aqui, tá muito evidente que é isso mesmo, né? Vai ser um PC com uma caixa fechada, como é um notebook, por exemplo, mas o console em si, como a gente, né, vê hoje em dia, ele vai morrer de fato. Pode ser que ele rode ou não os jogos do Xbox, mesmo que seja por emulação, mas aí entra aqueles questionamentos que eu fiz pra vocês em outros vídeos, né? Como é que fica, por exemplo, no caso de um GTA, né? Um GTA 7, por exemplo, né? Vamos supor que a Rockstar queira focar apenas nos consoles, lançar nos consoles primeiro, depois que ela vai e lança nos PCs, né? Então o Xbox ficaria de fora? Né? Essas são perguntas importantíssimas da gente entender numa situação dessas. Agora prestem atenção nesse ponto aqui que a Sarah Bond fala, né? Eu deixei aqui já printado para vocês verem como que aquilo que eu falei para vocês, né? O protagonismo do Xbox está sendo deixado de lado. O que a Microsoft está focando é numa coisa chamada Windows, meus amigos. E a prova disso está aqui nesse próximo print, que mostra claramente a Microsoft falando com todas as letras, para garantir que o Windows, não o Xbox, né? O Windows seja a plataforma número 1 para jogos. Então eu sei que isso aqui vai gerar um debate do caramba, vai ter muita gente que vai tentar fazer malabarismo, vai tentar passar pano, mas por outro lado isso não quer dizer necessariamente que seja ruim ou bom. Eu mesmo falei no outro vídeo para vocês, né? Você tem um mini PC, mas seja lá como ele for, se for um PC muito forte, se for um PC mais ou menos, enfim, como quer que seja, né? Não é uma coisa nova, PC já existe até mesmo antes dos consoles. O que me surpreende é ver a Microsoft regredir, mas não no sentido de diminuição, vamos usar no sentido de retorno, né? Acho que fica mais interessante. Então, seria um retorno daquilo que foi um conceito de videogame que a Microsoft seguiu durante anos para um conceito mais generalizado. E aí você tem as suas desvantagens, né? Quando você tem um negócio que é feito para PC, você tem a desvantagem de ser menos otimizado. A gente teria, em tese, uma desvantagem, né, da plataforma do Xbox em questão da própria produção dos jogos, né? A gente sabe que o PlayStation ele vai continuar sendo o principal, né, das empresas, dos grandes AAAs, e obviamente vai ser a plataforma onde vai ser desenvolvido primeiro, onde vai ter a melhor otimização. Vai ser mais fácil, muito provavelmente, né, para a Sony fazer parcerias de exclusividade, porque o Nintendo já não roda os jogos, né? Sem o Xbox ali, vai ficar muito mais simples. Então, com o Windows sendo o protagonista de tudo, cara, todas aquelas desvantagens, né, que os caras falavam que tinham do PC, inclusive, eu vi alguns canais de Xbox aí alegando, né? Ah, eu tava no PC, inclusive, acho que até o maior líder caixista que já teve aí na internet, ele falava muito isso. Não, eu jogava no PC, eu vim do PC, fui pro Xbox, porque eu não aguentava mais, o PC tinha problema de otimização, era cheater, tudo mais. E agora, né, vão ter que regredir em todo esse discurso. Mas isso aí é um problema de quem ficou falando mal do PC durante todos esses anos, né? Agora vamos para uma parte prática aqui. Eu separei aqui o vídeo da Microsoft, né, e deixei ele aqui
já desde o comecinho pra gente olhar outros trechos interessantes que vocês também vão gostar. Então vamos olhar aqui rapidinho pra gente poder pegar as principais informações. At Xbox, our vision is for you to play the games you want with the people you want, anywhere you want. That's why we're investing in our next generation hardware lineup across console, handheld, PC, cloud. Vocês estão percebendo o que ela falou, né? A nossa próxima geração de hardware, que vai abranger console, blá 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 blá. Ou seja, a Microsoft está considerando a próxima geração do Xbox não uma família específica de dispositivos e hardware, mas sim um coletivo de dispositivos. Vocês entenderam aqui? Pois é, vamos lá, vamos continuar. And accessories. I am thrilled to share we've established a strategic multi-year partnership with AMD to co-engineer silicon across a portfolio of devices, including... Muito bem, nessa parte aqui eu vi algumas pessoas já na internet querendo usar para dar aquela passadinha tradicional de pano. Quando a Microsoft aqui diz que ela está trabalhando com a AMD numa parceria, né, de vários anos, isso não é uma prova de que o próximo dispositivo não seja um PC. Porque o próprio portátil do ROG Ally, por exemplo, também foi feito com uma parceria com a AMD, tem um chip novo lá da AMD e tudo mais, mas ele não deixa de ser um PC portátil. Por quê? Ele roda a versão desktop do Windows. E as licenças dos jogos que ele roda, são de PC e não de console. Se isso for a mesma coisa nesse hardware que a Microsoft está anunciando, o que ela está anunciando não é nada diferente do que eu já tenho aqui na minha frente, com a única diferença que vai ter um adesivo do Xbox. Our next generation Xbox consoles in your living room and in your hands. Together with AMD, we... Então vocês estão vendo aqui, ela já falou, na sua sala de estar e nas suas mãos, gesticulando, né, o ROG Ally. Beleza? We're advancing the state of art in gaming silicon to deliver the next generation of graphics innovation, to unlock a deeper level of visual quality, and immersive gameplay and player experiences, enhanced with the power of AI, all while maintaining compatibility with your existing library. Muito bem, galera, isso aqui é uma coisa muito importante da gente prestar atenção, tá? Veja só, o discurso da Microsoft sobre tudo ser um Xbox, ele diz muito e ao mesmo tempo não diz nada, certo? Se tudo é tudo, então tudo também é nada. Aqui ela está dizendo que você mantém a compatibilidade com a sua biblioteca existente dos jogos do Xbox. Mas o que seria? Seria o console? Ou seriam os dispositivos cujo Windows é rodado na sua versão de desktop? Ou seria o cloud? Sacou a diferença? E existe uma importância nesse ponto. Se você compra um jogo no Xbox que só está licenciado para o console, você não joga ele no PC junto. Você tem que comprar a versão do PC também. Of Xbox games. This is all about building you a gaming platform that's always with you, so you can play the games you want across devices, anywhere you want, delivering you an Xbox experience not locked to a single store or tied to one device. Isso aqui foi como eu falei pra vocês, né? A gente já conversou a questão de você ter uma outra loja, né? Você também ter Steam e assim por diante. Esse aqui é um ponto que vale a pena a gente reforçar uma outra coisa também, né? A partir do momento que a Microsoft ela abre as portas dela para ter outras lojas, né? Então, por exemplo, uma Steam, para que os caras vão querer comprar na loja do Xbox? Essa é uma pergunta que eu faço assim que é muito genuína, porque os jogos na Steam são mais baratos, né? A Microsoft não ganha nada com o jogo vendido na Steam, a não ser que o jogo seja dela, tá? Mas se você comprar um Red Dead Redemption na Steam, por exemplo, a Microsoft não ganha nada com isso. Quem ganha é a Steam e a Rockstar, mas a Microsoft não ganha nada. A Microsoft vai ganhar se você comprar um Forza ali. 70% vai para a Microsoft, 30% fica com a Steam. Mas a maioria dos jogos que saem no mercado não são da Microsoft. Então qual que é a ideia da Microsoft aqui? Né? Será que ela quer ganhar com o hardware? Né? Será que ela está buscando aumentar a sua receita usando o hardware através de parcerias, né? Royalties, coisas do tipo, acessórios? Né? Como que vai ficar as assinaturas do Game Pass? Porque essencialmente, cara, no PC, mano, o Game Pass ele até que é atrativo, com certeza. Mas... por exemplo, jogos de retro, como é que você vai jogar isso aí oficialmente? Usando o Game Pass, tá ligado? Para um dispositivo que tem a versão de desktop ou do Windows. O que vai acontecer daqui em diante, né? Agora vamos falar em termos aí de por exemplo, games e plataformas, né? O caixista clássico, né, que ficava na internet falando aí dos jogos, né, controlando o dano dos jogos do Xbox indo pro PlayStation, vai tentar usar isso aqui como um subterfúgio para controlar o dano de ver os jogos da Microsoft indo pro PlayStation, falando que agora vai dar para você jogar os jogos do PlayStation no console Xbox. Mas, por outro lado, falando assim em termos de estratégia, né, para a Microsoft talvez isso seja de fato o mais sábio de se fazer. Vou até mudar a câmera aqui. Na minha opinião, né, eu acho que isso aí poderia ser o mais sábio de se fazer como um plano B, né? Ou seja, não vamos mais investir no console em si, não vamos mais focar no console em si,
e vamos tentar abranger tudo ao máximo possível, né? Vamos trazer um hardware para o mercado, onde você tem o Xbox e todo o resto, e vamos ver se isso dá certo pra galera assinar o Game Pass. Agora, é uma estratégia, galera, que, como eu falei pra vocês, já mostrei naquele vídeo anterior, ela vai totalmente de encontro com a estratégia da Microsoft de ter ali muitos e muitos mais milhões de assinantes no Game Pass. A gente viu aí que na última atualização recentemente tem 35 milhões, tá muito longe daquilo que a empresa projetou ainda para esse ano fiscal de 2025, que eram 60 milhões de assinantes. Como é que você vai chegar em 60 milhões de assinantes agora colocando tudo que é de concorrência na sua própria plataforma? É você universalizando a sua plataforma. Então, em resumo, né, seguindo por esse caminho, a Microsoft vai ter que abraçar o PC de vez, a arquitetura desktop de vez, e é o que a gente vai ter então, né, aparentemente na próxima geração em diante. De console mesmo, vão restar PlayStation e Nintendo. E aí é que fica a pergunta, quem é que vai ocupar esse lugar do Xbox nas próximas gerações? Isso também leva a pergunta, né? Inevitavelmente, vamos ser adultos também, né? A gente sabe que nenhuma empresa é santinha. Mas assim, a Microsoft pular fora desse barco, né, para abraçar um outro mercado que já existe, né? Que já existe, nem é concorrente direto. Tá mais para um concorrente, sei lá, meio que secundário, né? Não sei se minha visão estaria certa até, né, olhando por essa ótica, me digam vocês. Porque muitas vezes o cara que tem console também tem um PC e vice-versa, então enfim. Mas é isso, meus amigos, essas foram as principais informações, me digam vocês aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, e um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.